Oséias capítulos 7 ao 9. As consequências do pecado, ou o distanciamento de Deus e suas consequências. Bom dia, queridos irmãos. Existe um ditado brasileiro que diz: quem semeia vento, colhe tempestade. O que muitos não sabem é que esse ditado tem origem em Oséias capítulo 8, versículo 7. Porque semeiam vento, colherão tempestade. A ideia é lembrar que o pecado tem consequências. Este é o tema principal dos capítulos 7 ao 9 de Oséias, nos quais Deus destaca os terríveis pecados do povo de Israel e as consequências que cairiam sobre eles por causa do que fizeram. Apesar de ser uma mensagem de Deus para o povo de Israel do tempo de Oséias, há lições valiosas para nós hoje, especialmente quando consideramos que muitas pessoas iludidas acham que podem fazer o que quiser sem considerar as consequências de suas ações. É claro que a impunidade tão marcante em nosso país pode levar muitos a pensar que estão para além de qualquer punição. Porém, esse texto lembra que há um justo juiz, o qual conhece todas as coisas e sabe as intenções de cada coração. Já no começo do capítulo 7, Deus avisa que, apesar de agirem com falsidade, a corrupção de Efraim e as maldades de Samaria se revelam. Assim, ao fingirem ser o que não são, acabam esquecendo que Deus sabe tudo. Versículo 2. Não consideram no coração que eu me lembro de toda a sua maldade. As suas obras os comprometem, elas estão diante de mim. Deus sabe todas as coisas e por isso não pode ser enganado. As pessoas podem enganar outras fingindo ser tementes a Deus ou mesmo justas, mas Deus não pode ser enganado. Quantas pessoas vivem uma vida dupla, frequentando a igreja, mas vivendo no pecado? Estes podem enganar a todos, até a si mesmos, mas nunca a Deus. Deus também conhece o verdadeiro arrependimento e sabe diferenciar um coração sincero. Versículo 14 do capítulo 7. Não clamam a mim com sinceridade, mas gemem no leito. Em vez de se arrependerem, essas pessoas sofreram com remorso. Eles até consideram suas ações e voltam, mas não para o Altíssimo, conforme o versículo 16. O arrependimento envolve mudança de vida, enquanto o remorso apenas é uma preocupação com as consequências do que se fez. Por isso, Deus mantém seu julgamento, mesmo que queira sarar Israel. Ai deles, porque se desviaram de mim. Destruição virá sobre eles, pois se rebelaram contra mim. Eu gostaria de redimi-los, mas falam mentiras contra mim. Versículo 13. O pastor Hernandes Dias Lopes nos lembra: onde não há arrependimento, não há graça. Não havendo arrependimento, também não há verdadeira adoração a Deus. Por isso, Deus fala que os altares que o povo ergueu são altares de pecado. Versículo 11 do capítulo 8. Pois não servem para o arrependimento. Pelo contrário, os sacerdotes, os príncipes e o rei, em vez de reterem seus desejos arrependidos, vivem para o pecado e por isso são comparados ao forno aceso. Versículo 4 do capítulo 7. Pois têm preparado um coração como um forno e estão todos quentes como um forno. Versículos 6 e 7. Ou seja, estavam com alta temperatura, superaquecidos, inflamados e excitados sexualmente, ávidos por cometer adultério. Não buscando vencer o pecado, mas o alimentando dia a dia. Por isso Deus afirma: não há ninguém entre eles que me invoque. Versículo 7. Nenhum deles queria realmente conhecer e buscar a vontade de Deus, estando presos aos seus próprios desejos. Não havendo desejo de buscar a Deus, os sacrifícios oferecidos a Ele não têm valor e são rejeitados. Versículo 13 do capítulo 8. Quanto aos sacrifícios das minhas ofertas, sacrificam carne e a comem, mas o Senhor não os aceita. O sacrifício deveria ser um símbolo do arrependimento, desejando perdão e purificação. Em vez de purificar, porém, os sacrifícios oferecidos serviam apenas para contaminar. Não derramarão ofertas de vinho ao Senhor, nem lhe agradarão com as suas ofertas. E essas serão como alimento de pranteadores, que contamina todos os que dele comem, pois o seu pão será somente para o seu apetite. Não entrará no templo do Senhor. Capítulo 9, versículo 4.
Por isso, também é dito que Deus vem como águia para o templo do Senhor, porque quebraram a minha aliança e se rebelaram contra a minha lei. Versículo 1 do capítulo 8. Afinal, o templo, assim como a igreja hoje, perde o seu valor se não serve para levar pessoas a Deus. O texto deixa claro que, estando longe de Deus por causa do pecado, não apenas se perde a sua bênção, mas também se está sob seu juízo. Esse juízo é simbolizado pela maldição em relação à segurança, com o fogo anunciado sobre as cidades e fortalezas, 8:14, ao alimento, com a escassez profetizada, 9, versículo 2, a fertilidade, com a esterilidade declarada por Deus, capítulo 9, versículos 11 a 16, e a posse da terra, com a indicação do exílio, capítulo 9, versículos 3 e 17. Trata-se, porém, da punição e retribuição pelos pecados daqueles que se corromperam profundamente. Versículo 9. Não apenas pelo que fizeram, mas também e principalmente porque não se arrependeram. Não volta para o Senhor, seu Deus, apesar de tudo, não o busca. Capítulo 7, versículo 10. Em vez de se arrepender e buscar a Deus, o povo buscou ajuda fora de Deus. Eles invocam o Egito e vão para a Síria, procurando ajuda estrangeira. Assim, em vez de serem diferentes, se espelhando em Deus, se misturaram com povos, adorando seus deuses. Por isso Israel está entre as nações, como se vendendo, se prostituindo, mas é uma promessa de Deus. Entretanto, mesmo que se vendam entre as nações, eu os reunirei. Capítulo 8, versículo 10. Deus quer redimir o seu povo, desejando mostrar amor para com Israel e o livramento da idolatria. O problema, porém, é que Israel não amou Deus, mas Baal. Achei Israel como uvas no deserto, vi vossos pais como primeiros frutos da figueira, mas eles foram para Baal e se consagraram a essa coisa vergonhosa, tornaram-se uma abominação como aquilo que amaram. Capítulo 9, versículo 10. A idolatria, portanto, não implica somente no afastamento de Deus, mas também na transformação do idólatra, que se torna como seu ídolo. Você se torna aquilo que adora. É o título de um livro. Se adoramos a Deus, nos tornamos como Ele, firmados na verdade e cheios de amor. Porém, se adoramos os ídolos, tornamo-nos como eles, abominações feitos para a destruição. É isso que acontece com o povo, uma vez que eles fizeram para si ídolos da sua prata e do seu ouro para serem destruídos. Por isso, Deus avisa o povo: ó Samaria, o teu bezerro é rejeitado. A minha ira se acendeu contra eles. Até quando serão incapazes de ter pureza? Pois isso procede de Israel. Um artífice o fez e não é Deus. O bezerro de Samaria será despedaçado. Capítulo 8, versículos 5 e 6. Da mesma forma que o bezerro de ouro é feito para ser despedaçado e destruído por Deus, aqueles que o adoram colocam sobre si o mesmo destino, que é a destruição. Esses 3 capítulos nos ensinam grandes lições para colocarmos em práticas na nossa vida. Em primeiro lugar, nos ajudam a lembrar que Deus sabe tudo. Alguém pode viver em falsidade a vida toda, mas Deus saberá a verdade. Em segundo lugar, o texto nos ajuda a perceber as consequências do pecado, que impede a adoração e transforma o idólatra à semelhança daquilo que ele adora. Por isso, precisamos lembrar que devemos adorar a Deus e nos tornar dia a dia mais parecidos com Ele. O foco dessa lição é o pecado e suas consequências. O texto nos faz perceber que, além de Deus saber tudo, Ele deixa claro o resultado do pecado e, em especial, da idolatria. Isto cabe a cada pessoa decidir abandonar o pecado, se arrepender e se voltar para Deus.